Por que o PP não acaba? Porque o governador que tirar o PP, ele vai assumir que não teve competência para lidar com o tráfico. Não, mas ele pode ser um governo de oposição ao que criou Cara, só se, PP. sei lá, for Marcelo Freixo. Entendeu? Porque... Você não acha, é um bom tema você falar do Marcelo Freixo, que provavelmente deve estar vendo esse corte agora, sei lá, alguém mandou pra ele. Porque o Freixo ele ficou muito conhecido no Rio de Janeiro por ser um cara que peitou as milícias. Mas qual que é a sua opinião? Por exemplo, eu vejo que o cara, ele é um cara de esquerda, né, do PSOL. Agora ele saiu do PSOL, se eu não me engano, acho que ele foi para outro partido, mas ele é um cara conhecido por ser esse cara dos direitos humanos, né? Inclusive, é sobre ele, né, o Tropa de Elite, né? Tem o Fraga, né, que faz o personagem e tal, que é o padrasto do filho do Capitão Nascimento. Isso funciona no Rio de Janeiro, esse papo dessa parte de esquerda com vocês, com a polícia, vocês falam, pô, esses caras são um puta bando de maconheiro, vai tomar no cu. Como é que funciona isso? Cara, a Comissão de Direitos Humanos caga pra polícia. É tipo assim, os direitos humanos é um tema importantíssimo, ele foi criado por causa de Hitler. Porque a ideia era a seguinte, Hitler, estamos em guerra, a gente pode fazer o que quiser, faz a centopeia humana, joga nego dentro de câmara de gás, fizeram um monte de coisa. E os soldados dele alegavam, olha, eles estavam cumprindo a lei. O Conselho de Direitos Humanos veio para dizer o seguinte, olha, a lei não pode se sobrepor a esses direitos que são naturais dos seres humanos. Beleza. Isso é importantíssimo, irmão. Isso é importantíssimo para evitar qualquer exagero. Mas no Brasil, pegaram e disseram assim, não, o policial não pode atirar no cara que está com uma arma. Ao ponto de ter uma procuradora, alguém do Ministério Público, que estava dando uma palestra, salvo engano, na Polícia de Minas Gerais ou do Paraná, porque o uniforme era CAC, e ela fala assim, porque o policial está reclamando da questão do auto de resistência, que é quando a gente mata um vagabundo. Agora até mudou o termo, né? Homicídio decorrente de intervenção policial. Pô, o peso jurídico disso é muito grande. É a diferença. E ela fala assim, que o policial já tem o excludente de ilicitude na legítima defesa. Mas, pô, se ele não quer atirar, se ele não quer responder no tribunal, ele tem que pensar mais antes de atirar. Olha a cabeça da mulher. Porque estudos indicam que o policial, que o cara, ainda que seja atingido por um tiro transfixante no coração, ele tem 15 segundos de tempo de reação antes de perder a consciência. Na cabeça dessa infeliz, eu posso tomar um tiro que vai furar meu coração de um lado ao outro, e aí em 15 segundos eu tenho que mirar, botando sangue pela boca e acertar vagabundo. Os caras distorcem os conceitos. O Marcelo Freixo brigou contra a milícia. Perfeito, irmão. Tem que dar porrada mesmo na milícia. Só que tem que dar porrada igualmente no tráfico. Mas sabe por que não faz? Não vou dizer que ele é traficante, que ele financia o tráfico, nada disso. Mas ninguém, entenda, ninguém faz campanha numa favela do Rio de Janeiro, seja ela de milícia, seja ela de tráfico, seja ela do que for, sem autorização do tráfico. Ninguém. Então se você viu um prefeito entrando e fazendo campanha dentro de uma favela, ele teve autorização do dono do tráfico. Alguém foi conversar com o dono do morro para ele poder fazer campanha ali. Ninguém, parceiro, ninguém faz campanha. Os morros são um curral eleitoral absurdo. Ninguém. A própria Tropa de Elite mostra isso. Isso. Né? Que o cara que é dono da milícia, ele tem um curral eleitoral dele. E o tráfico é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Então, quando... 2 pesos, 2 medidas, você tá achando? 2 pesos, 2 medidas. Mas por quê? Porque onde que é o curral eleitoral dele? Se começa a porrar o tráfico, será que ele vai conseguir fazer campanha lá? De novo? Ele vai poder entrar nos projetos sociais? Lembra Tropa de Elite? Aqueles 2 estudantes da ONG? Porque fechavam com o policial. Foram mortos. Eles eram da PUC, né? Isso e tal. E foram mortos, porque fechavam com o policial. Foram mortos ali no pneu, pá, aquilo. E é isso, irmão. O político que pegar e falar assim, pô, eu fecho com a polícia, ele não entra numa favela nunca mais, irmão. Nunca mais, nunca mais. Então, se ele começa a dar porrada no tráfico, ele não vai fazer campanha lá dentro. Você tá entendendo? Não vai, pô. Não vai. Todo mundo, independente se é um cara que já bateu na milícia ou não, nenhum político, sério, nenhum político faz campanha dentro de uma favela sem autorização do dono do tráfico local ou sem autorização da milícia. Não, entendi. Mas você não acha que, por exemplo, é possível um traficante, você que é um cara que está ali, né, no dia a dia, estava ali no dia a dia, uma pessoa que vem desse lugar, vamos lá, a gente fez uma aula de história, né, que você criou, que você trouxe aqui pra gente, que é, desde do início da escravidão, que caralho, o negro se fudeu, ele acabou entrando nessa do crime porque não tinha oportunidade, tal, não sei o que lá. Não existe na essência dessa pessoa também a regeneração? O que você vê sobre isso? Do tipo, cara, quantidade... Mal, vou falar pra você, tem vagabundo,
E tem cara que tá ali naquela situação e, cara, não merece tomar um tiro, mas puta que pariu, como é que é? Eu acho que você pode achar isso, sei lá, o moleque nasceu filho de cracudo na rua e ele é trombadinho, ele é batedor de carteira, ele é assaltante, mas ele já nasceu, meu irmão, na miséria total. O traficante, ele no mínimo, o pai dele era pedreiro e a mãe dele doméstica. Ele teve um bom exemplo. A mãe do traficante era trabalhadora, o pai do traficante é trabalhador, os irmãos são trabalhadores. Então, não é, não sabia nem por onde começar. O cara não nasceu na miséria absoluta. Eu posso até perdoar, entender, não concordo, mas entendo o moleque que nasce já na rua, sabe? A mãe dele, usuária de drogas, ele já nasceu viciado, que o usuário de crack passa pro bebê, né, o vício. Sim, sim. Ele já nasceu naquele cenário. Esse maluco, porra, realmente ele foi muito empurrado para aquilo. Agora, o cara que entra pro tráfico, não tem desculpa. Não tem desculpa. Mas eu acredito que ele pode se regenerar. Eu falava isso pra minha mãe falecida já, mas evangélica. Aí ela falava, você não pode pensar assim, meu filho. Deus tem um plano na vida desses caras. Eu falava, beleza, mãe. Se Deus tem um plano na vida desses caras, das duas, uma. Ou ele vai se converter antes dele bater de frente comigo, ou eu vou dar 7, 20 tiros nele e ele vai sobreviver pra contar o testemunho dele na igreja, mas eu vou fazer minha parte. É isso. Porque pra mim, esse cara optou. Ele optou. Mas pelo fato dele ter optado de uma maneira errada, né, conforme a lei, ele precisa tomar o tiro? Se ele estiver armado e apontando uma arma pra mim ou pro meu inocente, essa que é a questão. Não necessariamente você vai chegar e vai atirar nesse cara. Não. Porque o cara, ele tá bom, tá errado, fez a merda dele, vai preso e vai aprender sobre, sei lá. Não. Embora ele volte. Ele volte. Entendeu? Mas Então, ainda é assim, tua função. Não é minha função, exato. O meu limite é fazer cessar a injusta agressão. Parou de atirar, parei de atirar. E entregar na delegacia. O que acontece depois? Se ele vai ser absolvido, se ele vai ficar 20 anos, se ele vai ficar 30 anos Tem ou um não. político que vai liberar ele. Pô, irmão, não é culpa minha. Eu sou limitado.